Olá, povo de Deus. Mais uma vez aqui para fazer a leitura da Bíblia, para que vocês venham entender tudo aquilo que eu venho falando na Bíblia, desde a criação, desde Deus vir da eternidade para a eternidade, criar seu mundo, né? E depois criar o mundo nosso aqui, né? Deus fez a criação de todos nós aqui, do nosso mundo, uma criação que ele fez muito boa, né? Mas devido à legião do mal, devido a Satanás, que veio lá de onde Deus estava, né? Do paraíso, esse anjo, esse querubim se rebelou contra Deus, Deus expulsou ele, ele veio aqui para a terra e assim ele tem criado a sua legião para destruir a legião de Deus, né? Induzindo o povo ao pecado, para fazer tudo quanto não presta. Então, devido a essa mesma legião, a primeira criação que Deus criou aqui na terra se perdeu, né? Todos eles se perdeu, quase todos eles se perdeu, porque ainda restou 8 almas que foi achada por Deus para dar continuidade à geração aqui, que foi Noé e sua família, e mesmo assim teve filho de Noé, que se voltou para a legião de Satanás e ficou dando crescimento à legião de Satanás e invocando, tomando o povo da legião de Deus, puxando para Satanás e vice-versa, né? Então, é assim que está. Então, estou lendo aqui a respeito da trajetória do povo israelita, o povo que Deus tirou lá do Egito, né? Depois que Jacó foi para o Egito, onde o filho dele, José, era governador, e ao regressar lá para o Egito, Deus trocou o nome de Jacó para Israel, né? Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e o que é que acontece? Gerou-se nações e nações com o nome israelita, povo israelita, devido ao nome de Jacó que foi trocado. Esse povo israelita não tem nada a ver com um país chamado Israel no dia de hoje. Não tem nada a ver Israel com o israelita. Nada a ver. Não tem nada a ver essa geração do povo israelita que Deus tirou lá do Egito, onde depois de muito tempo de criar milhões de pessoas, trilhões de pessoas israelitas lá no Egito bom, e depois entrou o rei mau, né, no Egito, e tornou escravo o povo israelita por 430 anos. Deus resolve resgatá-lo de lá através de Moisés e Arão, e resgatando, depois de passar o Mar Vermelho, Deus deu mandamento, né? Deu mandamento e ensinamento a todo o povo israelita através de Moisés e de Arão, seu irmão. Depois, Moisés morreu e tal, Arão morreu também, Josué morreu, e todo esse povo israelita, desde lá da saída do Egito até esse tempo que eu estou lendo agora, todo ele sabe de tudo quanto Deus fez por ele, de tudo quanto Deus ensina a ele, eles se tornam rebeldes o tempo todo, desde a saída do Egito até aqui agora. Esse povo israelita são contrários aos mandamentos que Deus dá a ele, né? São contrários. Ele deixa de adorar a Deus para ir adorar a deuses, né? A deuses desse outro povo da legião do mal. Eles abandonam a legião de Deus e se juntam com o povo da legião do mal, da legião de Satanás, e vão adorar outros deuses, né? Estátua que eles criam, dizendo que é Deus, né? E assim Deus os castiga e manda salvá-lo, castiga assim, porque antes Deus mesmo mandava destruir esse povo israelita que se bandeava para o outro lado. Deus destruía com praga, Deus mesmo os matava mesmo, mas depois de Josué, quando eles chegaram para a terra prometida, Deus não mais fez esse tipo de coisa. Deus não os destruiu mais, mas Deus os abandonava e deixava na mão dos filisteus e dos cananeus, dos heteus, de todas as outras nações da legião do mal para destruir
o povo israelita que se juntava com ele, mas Deus não matava mais. Mas Deus deixava que as outras nações do mal os destruíssem, porque eles se bandeavam para o lado dele, e lá eles se tornavam escravos novamente, como era no Egito. E Deus tirou muitas vezes eles de lá, vem criou Sansão e etc., juízes, para instruir e resgatar eles desse povo. Foram resgatados, mas eles são muito teimosos, continuaram a fazer aquilo que desagrada a Deus, como nesse tempo que eu vou ler agora, eles se bandearam para o lado dos filisteus e foram adorar a um tal de Dagon, né? Adorar um tal de Dagon, né? E Asdod, né? De Asdod, e Deus vai enviar um profeta, que é o profeta Samuel, né? Deus deu a oportunidade à mãe de Samuel, que era estéril, nunca teve, Ana, que nunca teve filho, e ela vai gerar Samuel, que vai ser o sacerdote para comandar o povo israelita, a nação nova que vai se gerando, né? E então é isso que acontece nesse tempo. Nos dias de hoje é muito diferente, né? Mas vamos, depois eu falo alguma coisa a respeito esse tempo aqui e o tempo de hoje, né? Porque o tempo de hoje também o povo adora muito o ídolo, mas também Deus também não está matando e eles morrem de outro jeito, né? Diferente também. Então tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon, levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, e eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então o povo tomará os filisteus, levaram a arca, né? E botaram lá no templo de Dagon, né? Botaram lá no templo de Dagon, mas Deus Todo-Poderoso fez com que essa estátua de Dagon caísse de madrugada. Quando eles foram olhar, a estátua estava lá deitada em frente à arca de Deus e estava com o rosto em terra, como ele se tivesse pedindo perdão, para mostrar aos filisteus que eles estavam errados em tomar a arca do Senhor, né? Então, diante da arca do Senhor, tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Então, Deus fez com que se destruísse esse Deus lá desse povo, né? E cortou a cabeça e as munhecas dele, e quando vieram, estava tudo destruído. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisaram no limiar de Dagon, em Asdod, até o dia de hoje. Depois de que aconteceu isso, eles ficaram temerosos, né? Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroida em Asdod e nos seus termos. Então, essa cidade foi assolada por Deus. Deus mandou essa praga de hemorroida para Asdod, onde estava esse Deus deles, né? Esse Deus chamado Dagon. Deus, depois de destruir Dagon, mandou uma praga de hemorroida, porque o povo de Asdod não queria devolver, não estava com a arca lá e não devolver. Assolou, feriu com a hemorroida em Asdod e nos seus termos. Nos seus termos quer dizer os arredores, a vizinhança, né? Os terrenos ao redor de Asdod. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel. Então os filisteus levaram para Asdod, botaram ainda mais lá no santuário de Dagon, né? Então ele disse: não fique a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. E o Deus dele era Dagon, o Deus dos filisteus se chamava Dagon, né? Nosso Deus.
Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel, para outra cidade, né? Para Gate. E sucedeu que assim se levaram a mão, levaram a mão do Senhor veio contra aquela cidade como um grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroida nas partes íntimas. Então, o povo de Asdod sofreram com essas hemorroidas que Deus mandou por castigo, por eles ter levado a arca para lá, né? Então, eles tiveram a arca, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, e os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Senhor de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Porque o povo de Ecrom ficaram temerosos, porque eles sabem que essa arca é muito poderosa através do poder de Deus, que como ele mandou essa praga de hemorroida para lá em Ecrom, podia mandar coisa muito pior. Então ele disse: trouxeram para cá para nos matarem, né, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroida que o clamor da cidade subiu. Então era muito grave, né? Quando os filisteus levavam a arca para outra cidade, Deus atacava com a hemorroida, que o clamor dele, as dor, né? Porque a hemorroida dói. Muita gente sabe o que é hemorroida, né? E hemorroida, eles clamavam tanto com as dor da hemorroida comichando, que o clamor chegava ao céu. Os filisteus envia a arca para fora da sua terra, né? Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus acharam os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazendo saber como a tornaremos a enviar a seu lugar, que eles queriam mandar de volta, né? E então os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, os sacerdotes de Dagon e os adivinhadores daquela época, né? Que faremos nós, né? Então, fazei-nos saber como a tornaremos a enviar a seu lugar. Os quais disseram: Se enviarde a arca de Deus de Israel, não a envie vazia, porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Os sacerdotes falaram, porque eles eram culpados por ter levado a arca, né? Então sereis curados das hemorroides, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Então, era 5 príncipes, cada um dos príncipes tinha que fazer uma hemorroida de ouro e um rato, né? E fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós,
e de cima dos vossos deuses e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endurecera os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo e tomai 2 vacas com cria sobre as quais não tenha subido o jugo. E atai as vacas ao carro e tirai dela os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e pondo-a sobre o carro e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes as vez de oferecer em expiação da culpa. E assim enviareis para que se vá. Vede então se ela sube pelo caminho do seu termo a Bet-Semes. Foi ele quem nos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o termo de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes, e andavam os Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e, levantando seus olhos, viram a arca, e, vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, e em que estavam os objetos de ouro, e o puseram sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Ascalon, e outra por Gate, outra por Ecrom, e outra como também aos ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até a Abel, a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor. Ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, e feriu todo o povo, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Quer dizer, Deus destruiu só porque
olharam para dentro da arca, né? 50.070 homens morreram. Então o povo se entristeceu por quanto fizeram tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia substituir perante este santo Senhor Deus, e a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-la subir para vós. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e serve a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Porque o povo israelita vivia afligido pelo povo filisteu, né? O povo israelita era como se fosse escravo, ou eles viveram escravo lá no Egito. E essa nação da legião do mal fazia o povo israelita de escravo também. Tomava terra, tomava gado, fazia, pintava o sete, né? Com o povo israelita, porque o povo israelita deixava de adorar a Deus e ia adorar os deuses desse povo. Então Samuel está alertando ele aqui, dizendo: tirai dentre vós os deuses estranhos e os atarotes, porque esse povo israelita, mesmo sabendo que Deus não quer que ninguém adore a ídolo, nem tenha ídolo dentro de casa, estátua de santo, né? Como nos dias de hoje. O povo hoje tem religião por aí, inventada pelo homem, que o povo vai adorar a uma cruz, vai adorar a uma imagem de gesso que diz assim: essa é Maria, e que essa é Nossa Senhora Aparecida, que essa é Nossa Senhora fulano de tal, que é ciclano fulano de tal. E Deus abomina essas coisas. Deus não quer que o cristão verdadeiro da legião de Deus nem sequer olhe para esses tipos de ídolo, porque é abominável ao Senhor e ele não quer que nenhum de seus escolhidos faça esse tipo de coisa. E por isso Samuel está dizendo: vos convertede ao Senhor. É o que o povo deveria fazer também nos dias de hoje, se converter para Deus e deixar de adorar essa coisa, porque tem gente que adora essas estátuas, estátuas de Maria, José, Joaquina, Filomena, tanta santa que inventaram, que foi os homens que inventou, que fizeram pelas suas próprias mãos, né? E o povo cai nessa besteira. Isso tudo faz parte de Satanás, né? Faz parte da legião de Satanás. Como também tem outras crenças que adora rato, adora elefante, adora a Buda, né? Adora também a boi, tem boi também, e etc, e etc. Isso são tudo coisas da legião do mal, da legião de Satanás, que tira o povo de Deus da legião do bem para a legião do mal, né? Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. É isso que eles fazem, né? Quando o povo israelita está em aflição, Deus manda um sacerdote, um juiz, como eu li em Juízes, para tomar conta do povo israelita, para que ele não se desvie, vá atrás de outros deuses.
Mas quando morre essa pessoa que estava tomando conta deles, eles deixam a Deus e se bandeia para o lado da legião do mal. É isso que acontece sempre, mas Deus misericordioso não está mais destruindo eles como destruía antes. Dá uma chance, manda lá, resgata, traz eles de volta para a legião do bem. E é que no tempo de hoje também é assim, você, para vir para a legião de Deus, tem que se arrepender daquilo que faz de errado, deixar de orar, adorar outras coisas, adorar só a Deus, fazer o bem, né? Ajudar aquele necessitado, fazer ou perdoar o inimigo, ajudar o inimigo, dar de comer a seu inimigo, né? Dar de vestir, etc, etc, para que Deus possa perdoar você e aceitar você no último dia, né? Então é isso que um cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, a igreja de Deus é a única e verdadeira. Todas essas outras que existem por aí são igrejas falsas criadas pela mão do homem. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Deus, que é o tem o nome do Pai, foi criada por Cristo lá na cruz com o seu sangue. E Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo da igreja. Eu vou ler isso para vocês no futuro, lá na frente, mas eu já estou dando um alerta para vocês. Se vocês têm Bíblia, né? Pode continuar lendo aqui, me seguindo, que vocês vão aprender da mesma forma, tá? Então, e congregaram-se em Mizipá e tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram, né? Aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mizipá. Samuel era um profeta e era o juiz de quando o povo israelita se desviava e quando fazia alguma coisa mal, Samuel era quem julgava, né? Era como o juiz dessa nação. E os filisteus são vencidos. Pronto. Depois que Samuel exorta ele, Deus também, né? Faz com que eles adorem só a Deus. Então, Deus, eles têm toda a proteção de Deus. Mas quando eles se desviam, Deus deixa eles por conta do rolamento, devido à desobediência. E os seus próprios povos, para onde eles vão, os destrói eles mesmos. Antigamente, quem destruía era Deus próprio, destruía eles. Nesse tempo aqui, eles têm mais sorte, porque Deus manda a pessoa para resgatar ele, para a legião de novo, né? Para a legião de Deus, para a legião do bem. E quando ele volta, aí sofre aflição. E aí Deus envia a pessoa. Então, os filisteus são vencidos, vejam só, né? Eles sofreram horrores na mão dos filisteus, mas depois que a arca foi resgatada, Samuel alertou a ele e disse que ele jogasse todos aqueles deuses que eles tinham escondido, né? Eles mesmo assim, servindo a Deus, eles tinham outros deuses escondidos, como eu li aí anteriormente, né? Eles tinham outros deuses e mandou jogar tudo fora, né? Então eles jogaram e disseram que ia adorar só o Senhor. Então, por isso, Deus vai destruir os filisteus para que eles não sofram mais. Então, os filisteus são vencidos, né? Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mizipá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então, o povo israelita está pedindo a Samuel para que ore a Deus, para que livre das mãos dos filisteus, porque os filisteus os destruíam a todos, porque eles eram rebeldes e Deus deixava que eles fossem destruídos, né? Tanto ao fio da espada e por outras coisas. Os filisteus os destruíam, porque Deus abandonava eles quando eles deixavam de adorar a Deus. Então, estão rogando para Samuel orar, para clamar ao Senhor Deus por eles, para que os livre da mão dos filisteus. Então, tomou Samuel um cordeiro de mama, né, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor,
e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvido. Então, depois de Samuel clamar, Deus ouviu a oração, né, a aclamação dele, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou, né, o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tá vendo? Deus também, muito poderoso, desde lá da saída do Egito, que Deus veio fazendo maravilha aos filhos de Israel. É filho de Israel porque é geração de Jacó, que era Jacó e passou a ser Israel, não por causa do país Israel. E os homens de Israel saíram de Mizipá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar, né? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mizipá e Sem. E clamou-lhe Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, né? Enquanto Samuel estava com ele, os filisteus não tinham chance de vencer nenhuma batalha contra o povo israelita, né? E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, porque os filisteus tomavam as cidades. Deus deu essas cidades, essas terras, por herança ao povo israelita. Mas quando eles se bandeavam, eles se tornavam escravos e os outros eles iam adorar. Deixavam de adorar a Deus e adorar outros deuses e eles se tornavam escravos e iam sofrer, tanto na mão dos filisteus como de muitos outros, os heteus, os emeus e etc, né? Deus abandonava quando eles faziam isso e eles sofriam. E eles tomavam suas terras, tomavam seu gado, tomavam tudo, né? Então, quando Deus dá o poder a eles de volta, os filisteus que devolve, eles restituem, né, a terra desde Écron até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, que era a terra deles, né? Mas os filisteus tinham tomado, né? E houve paz entre Israel e os amorreus, né? Que já é outra turma também e que fez paz com o povo israelita. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida e ia de ano em ano rodeava a Betel e a Gilbal e a Mizipá e julgava a Israel em todos aqueles lugares, né? Ele era um profeta e julgava o povo israelita, como lá no livro de Juízes, né? Também era assim. Deus enviava as pessoas consagrava para julgar o povo de Israel de suas falhas, de seus erros. E julgou todos os dias de sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, e Gilgal, e Mizipá, e julgava Israel em todo aquele lugar. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor, porque Samuel era de lá, né? E os israelitas pedem um rei pedem um rei e Deus concede. Os israelitas pedem um rei, porque eles estão pedindo um rei? Porque Samuel vai morrer, né? Samuel já está velhinho e ele vai morrer. Samuel vai morrer, então o povo pede um rei para dominar eles. E o que vai acontecer? E sucedeu o quê? Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porque Samuel teve 2 filhos, né? E constituiu ele sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito, o primeiro, era Joel. E o nome do seu segundo, Ábia.
né? E foram juízes em Berseba, eles dois, né? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, né? Olha, são dois filhos rebeldes de um profeta, de um homem de Deus. O pai ordenou para que ele fosse juiz. Eles foram juiz do povo israelita. Mas depois eles deixaram aquilo que Deus ensinou a ele, que seu pai ensinou a ele, e eles se tornaram rebeldes contra Deus e contra os ensinamentos que ele recebeu do pai dele, de Samuel, né? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno. Então, se ele era juiz, como nos tempos de hoje, né? Tem juiz que se vende para defender aquele que está errado por ganância, por avareza. Da mesma forma é aqui nesse tempo. Nos dias de hoje, eu acho que ainda é muito mais pior do que nesse tempo. Então, os filhos de Samuel, que era juiz, que julgava o povo de israelita lá em Beceba, eles se desviaram, né, do caminho que o pai ensinou e do caminho que Deus também ensinou, né? E se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito, quer dizer, perverteram o direito de um certo para dar ao errado. É como nos dias de hoje. Tem juiz, tem advogado, etc., e deixa de dar o direito àquele que está certo por dinheiro, né, por suborno, ele vai lá, deixa de dar o direito a quem está certo e vai julgar a favor do que está errado, dizendo que o que está errado é quem está certo. Nos dias de hoje também é assim, né? Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, porque Samuel não tinha morrido ainda, ele estava velhinho, já estava cego, não enxergava, morava ele em Ramá, e os seus filhos em Beceba, mas os filhos dele, de Samuel, viraram bandido, né? Viraram bandido, né? Então, os anciãos foram lá falar com Samuel em Ramá. E disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem como o tem todas as nações. Então, o povo israelita, né? Os dois filhos de Samuel, que era juiz, que era o que julgava as ações do povo israelita, que cuidava, que ensinava, eles se tornaram da legião do mal, se transpassaram para a legião de Satanás, abandonando a legião de Deus, e sucedeu que os anciãos de Israel foram lá pedir a Samuel para que tornasse um rei para comandar o povo israelita, né? Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Samuel não gostou, porque o povo israelita foi pedir para eles um rei, né? Quando disseram, dá-lhes um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto dizem. Né? Então Deus falou para Samuel que Samuel ouvisse o que os anciãos foram falar para ele a respeito desse rei, para Samuel constituir um rei para julgar o povo israelita, né? Então, o que é que Deus disse? Deus disse a Samuel: ouve a voz de todo o povo em tudo quanto diz, pois não te tem rejeitado a ti, não tem rejeitado a Samuel, o povo israelita. Quando o povo israelita, Samuel estava lá no comando, ele não rejeitava aquilo que Samuel instruía para o povo israelita, né? E antes a mim me tem rejeitado. O povo rejeitava a Deus, né? Eles atendiam a Samuel quando estava no comando e se esqueciam de Deus, para eu não reinar sobre eles, né? Se esqueciam, né? Antes a mim nem a mim antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles.
para Deus, rejeitava a Deus, para que Deus não reinasse para eles, né, o povo israelita. Então ele só dava ouvido a Samuel e deixava Deus de lado. Por isso que Deus deixava eles sofrerem, né? Então, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, né? Sempre, realmente, esse povo israelita, Deus fez tudo por esse povo israelita, né? Criado lá pelo Israel, que era Jacó, né? Foi crescendo essas gerações, foi tirada lá do Egito. Deus deu os mandamentos a ele através de Moisés e Arão, depois para Josué, quando Moisés morreu. Deu todas as leis, os mandamentos, e esse povo israelita sempre abandonava Deus, né, para ir atrás de outros deuses, adorar outros deuses, onde Deus fazia tudo por esse povo. Deu de comer, deu de beber, as roupas dele não envelhecia, eles também não envelheciam, né? Deus tragava todos os seus inimigos, mas o que era que esse povo israelita fazia? Deixava de seguir a Deus e ia seguir a outros deuses, né? Então Deus os deixava que esse outros povos que ele seguia os castigasse. Quando eles clamavam a Deus, era que Deus instituía uma pessoa para resgatar eles, como eles foram resgatados lá do Egito, né? E assim era sempre. Eu estou lendo, vocês estão prestando atenção, vocês devem estar entendendo. Então, vamos continuando. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então, Deus está mandando que Samuel fale para esse povo israelita que agora, pois, ouve a tua voz, né? Ouve a voz, porém, protesta ali, né? Que eles querem um rei, o povo israelita quer um rei para julgar ele. Então, Deus vai dar a oportunidade de eles ter o seu rei, né? Vamos ver. Deus vai dar a oportunidade deles ter o rei deles, que eles estão pedindo para julgar. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre esse povo israelita. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, quer dizer, se o povo israelita tivesse filho, o rei ia tomar deles. Eles iam perder seus filhos, porque o rei ia tomar. Tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros. Então, os filhos do povo israelita o rei ia tomar para ele para trabalhar nos seus carros. E como seus cavaleiros para que corra adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1.000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeira. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos. Então, Deus vai instituir esse rei para o povo israelita com esses requisitos que eu acabei de ler, né? Vai dar seus filhos, suas filhas, suas melhores terras, suas melhores plantações, tudo isso vai ficar
em poder do rei que esse povo israelita está pedindo a Samuel, né? E vossa semente e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e a seus servos. Tudo isso é para dar aos servos do rei, né? E aos oficiais do rei. Tudo que eles plantarem, eles vão dar dízimo para esse rei, para os oficiais do rei e para os servos do rei. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Então, todo o jumento do povo israelita vai, porque o rei vai tornar um rei. Quando o rei for chegar, o rei não vai ter nada, ele vai chegar só com o nome de rei. Então, ele vai adquirir tudo isso da mão do povo israelita, né? Então, ele vai pegar os melhores moços do povo israelita, os vossos jumentos, eles vão tomar, né? E os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servirei de servo. Então, eles vão se tornar escravos desse rei, né, que Deus vai instituir pela mão de Samuel. Esses são os mandamentos requisitos para que esse povo israelita possa ter esse rei para governar sobre ele. Então, naquele dia chamareis por causa do vosso rei, que vos houverde escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, Deus vai mandar esse rei para esse povo, ele vai tomar quase tudo desse povo israelita, seus filhos, suas filhas, vão ter que dizimar, tudo vai ficar na mão desse rei para governar esse povo israelita. E quando o povo israelita clamar ao Senhor por causa desse rei, que está com tudo dele, Deus não vai ouvir eles, né? Deus não vai ouvir. O Senhor não vos ouvirá naquele dia, né? Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas não haverá sobre nós um rei. Não queremos mais rei. Não queremos, porque esse rei que Deus vai mandar vai tomar tudo de nós, vai tomar nossas plantações, nosso gado, nosso jumento, a gente vai ser escravo dele, como era lá no Egito, ele vai tomar nossas filhas, nossos moços, e etc, e etc. Então, porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não mais haverá sobre nós um rei. Não quiseram esse rei com esse requisito que Deus manda Samuel falar para o povo israelita. Eles não quiseram. Não quiseram esse rei porque eles iam ser escravos, como eles foram lá no Egito. Eles não são escravos, só alguns quando se desvia. Mas esse povo aí, ele nem sequer sabe o que o povo israelita passou lá no Egito, na época do faraó. Ele nem sabe o que passou. Isso é um povo novo. Eles estão sabendo dessas coisas devido às histórias, né? Que os pais vão contando de pai para filho, de pai para filho, e assim vai nascendo outro e vão vindo, como os mandamentos que Deus dá para ele, da mesma forma. Mas quando Deus diz: olha, o rei vai ser dessa forma, com esses requisitos, vocês vão dar suas vinhas, seus jumentos, seus filhos, suas filhas, suas empregadas, tudo, vocês vão servir ao rei, tudinho. Então, quando vocês clamar a mim, porque estão sendo afligidos por esse rei, eu não vou ouvir vocês, não vou ouvir. Naquele dia, porque Deus sempre ouve ele. Mas Deus, já anteriormente, Deus disse: quando vocês clamarem a mim, eu não vou ouvir, nem me chame. Mas Deus teve misericórdia e ainda salvou ele lá, né? Mandou Sansão, né? Aqui é Samuel. Mas ele está dizendo de novo: ouvirá naquele dia, vocês vão clamar a mim, eu não ouvirei naquele dia, não vou ouvir, se vocês aceitarem. Então, né? Eles não aceitaram esse rei, né? E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e será adiante de nós e fará as nossas guerras.
Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz e constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, esse Saul era um cara muito bonito, muito formoso, muito lindo, muito musculoso, tal, né? Muito muito sarado, né? Na época aí não havia outro homem mais belo do que ele nesse tempo, né? E perderam-se as jumentas de Quis, que era o pai dele, pai de Saul, e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Essa jumenta de Quis, Deus fez com que ela se desviasse lá do pai dele, né? Se vagasse pelo mundo, para que o pai que quis, pai de Saul, mandasse Saul atrás dessa jumenta. Mas essa jumenta não fugiram por acaso. Ela fugiu por intermédio de Deus, para que quis pudesse mandar Saul procurá-la e ele chegasse até Samuel. Veja bem, vamos ler, né? Abra sua Bíblia aí e vamos ler essa passagem, né? E perderam-se, né, as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: olha, toma agora contigo uns dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas, que as jumentas fugiram, né? Passaram, pois, pela montanha de Efraim e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. A jumenta se desembestou e foram para longe, né? Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estava ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam, né? E foi essa jumenta andou. Isso foi um propósito de Deus para que Saul encontre Samuel, né? Vindo eles à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pela jumenta e se aflija por causa de nós. Porque ia fazer dias, né? Eles foram para Efraim, foram lá para as montanhas, e nada de achar a jumenta, né? Então, eles iam demorar para voltar. O pai dele já estava inquieto porque ele não voltava. E também, tampouco ele achava a jumenta, né? Porém, lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, que era Saul, né? O moço falou para Saul que existia um homem de Deus na cidade, que era Samuel. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado, e honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá fomos, que levaremos? Então aquele homem: porque
o pão de nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia-se assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente, né? Samuel era um homem vidente, ele era um profeta. Então disse Saul ao moço: Bem dizeis, vem, pois vamos. E foram. Foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disseram: Está aqui o vidente? Perguntaram, né? Eles perguntaram à moça. E elas lhe responderam e disseram: Sim, eis aí o tens diante de ti, apresenta-te, apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. É o dia de Samuel fazer sacrifício lá no alto, né? Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto, para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados, subi, pois, agora que hoje o acharei. Subiram, pois, à cidade, e ouvindo ele no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao ato, porque isso já era a combinação entre perder a jumenta para Saul sair à procura, e Samuel também já saía e sabia que Saul ia para lá, porque Deus já tinha falado com Samuel, né? Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Então, o povo, né? O povo sempre desviado e sempre clamando a Deus, né? Como eles clamaram lá através do rei, e eles não quiseram esse rei, porque o rei ia tornar eles escravos, né? E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirá, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, e para quem é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor
de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas com semelhantes palavras. Samuel ficou um pouco assim, porque eles são da tribo menor, ele é da tribo menor. Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, ponha a parte contigo. E levantou, pois, o cozinheiro e a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despede-te-ei. E levantou-se Saul, e saíram ambos para afora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Vou fazer o vídeo de número 56 com o título no livro de Samuel 10, capítulo 1. Samuel unge Saul como rei de Israel. Samuel vai ungir Saul como rei de Israel. O povo israelita nem sabia dessa história, né, de Saul, mas Deus preparou tudinho. Deus fez com que a jumenta sumisse lá do pai dele, para o pai dele mandar Saul atrás dessa jumenta. Ele passou por 2 ou 3 cidades, fora os arredores, até chegar o profeta Samuel, para que Deus preparou Samuel para Saul conceder o reinado a Saul, passar ele, ungir ele como rei. Então, esse é o vídeo de número 56, né? Muito obrigado a vocês por estar assistindo meus vídeos. Que Deus abençoe a todos, proteja com muita saúde, muita paz e bonança, e que vocês se mantenham no caminho do Senhor, se mantenham na legião do Senhor, sigam para a igreja de Deus, obedeça às doutrinas de Cristo, né? E se arrependa, ajude o seu mal, pessoa que lhe faz mal, ajude o seu inimigo, perdoe, né? Faça o bem sempre, não negue. Só assim, no último dia, você pode receber o galardão da vida eterna. Então, muito obrigado. Voltarei com o próximo vídeo, né? Até a próxima. Deixe o seu joinha, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá? Muito obrigado.